Amigos, oi. Eu quero falar um pouco aqui sobre o Windows desempenho, porque o bagulho tá sinistro, né? É complicado porque eu quero falar aqui de Windows Game, o Windows Lite. É um assunto complexo, era para ter feito minha colinha, minha pesquinha, eu não fiz. É melhor eu andar com meu caderninho, né? Que eu parei de andar. Vamos lá. Gente, deixa eu tentar explicar aqui. Vocês estão com uma visão extremamente superficial, pô. Extremamente superficial. Sobre sistema operacional, programas, computador. E a gente vê essa visão até em pessoas que se gabam de serem técnicas, né? E são pessoas que gostam de humilhar os outros, né? Quando um usuário comum apaga um atalho na área de trabalho e diz que apagou o programa, mas não apagou, apagou o atalho, essas pessoas que têm a visão superficial faz chacota da pessoa, né? Humilha a pessoa. Estão sempre esperando a oportunidade para fazer chacota. Quando você não dá oportunidade, elas inventam a oportunidade. Mas minha dica aqui não é para esse tipo de gente, que você não tem como ajudar esse tipo de gente. São burras, nocivas. A informação aqui para pessoas que talvez consigam aproveitar essa informação. Vamos lá. Um sistema operacional é invisível, ninguém vê um sistema operacional. O Windows, Linux, o que for. O macOS, que é um Linux também, Debian ou SUSE, eles não são visíveis, você não vê o sistema operacional. Você não vê o sistema operacional, ok? O sistema operacional não é possível você mexer nele, nem não é possível você mexer nele e não é possível você mexer nele e ele funcionar. Então, um exemplo, já falei sobre isso. O Windows é um produto. Você compila o Windows, certo? Como você compila um jogo. Um jogo é um software, o MP3 é um software, um vídeo é um software. Mas você acaba dando, às vezes, um nome específico para aquela área. Quando você compila um vídeo, você chama de renderização. Mas um jogo não é uma renderização. Um jogo é um software interativo. Se for assim, você renderizou a área de trabalho do Windows. Por que você não chama assim? Observe como a visão de vocês está extremamente limitada e errada. Com uma perguntazinha a gente já desmonta vocês. Vocês tomarem cuidado para não estar falando que querendo me corrigir ou corrigir quem sabe. Pô, cara, a pessoa abre a boca para falar querendo impor que eu uso o computador há 30 anos. Pô, cara, você usa o computador há 30 anos e não consegue perceber os erros. Eu uso antivírus há 30 anos. Ele não faz nada, não prejudica não. Cara, o cara usa antivírus há 30 anos e não percebeu que é prejudicial, que não ajuda em nada, só prejudica. Não tem santo que resolve isso aí. Entendeu? O tipo de gente que não tem como ajudar. Não tem como. São pessoas hostis, nocivas. Se ela quer isso pra ela, imagina que ela quer para os outros. Como ela trata as pessoas próximas a elas. Então vamos lá. Um sistema operacional é um produto de um projeto extremamente complicado. Numa casa, você manda um pedreiro qualquer que não entende nada de projeto, subir paredes ali, tá tudo feito. Mas quando você quer criar uma estrutura complexa, requer um projeto. E quando você fala de projeto de software, são projetos extremamente complexos. Quando se trata de software bem feitos, né? Com muito recurso, bem feito, com eficiente, eficaz. E um Windows, para você modificar o Windows, você tem que ir no código do projeto da Microsoft Windows, modificar o que você quer modificar no projeto, no código, mandar compilar novamente e gerar um Windows novo. Não tem outra forma de você mudar. Quando a pessoa fala assim, mas dá para mudar o jogo? Não dá para mudar o jogo.
Quando você atualiza uma parte do jogo, já faz parte do projeto o jogo ter módulos, pedaços, que aí quando você precisa mudar você muda o projeto, melhora, adiciona, remove, você compila e bota para o usuário baixar só aquela parte que você quer que mude. Você não modificou o jogo. Eu tô tentando falar da forma mais simples possível aqui. Coisas que as pessoas se gabam de dominarem. Tente enriquecer na internet aí ensinando coisa errada, né? Prejudicando muita gente. E o assunto aqui exatamente é você estar se prejudicando. E para você... e tem mais. Se você remover algo de qualquer software, remover qualquer coisa de qualquer software, de um vídeo, de um áudio, de uma imagem, de um que chamam de aplicação, né? Um software, um programa, um sistema operacional, um jogo, ele para de funcionar, ele não funciona mais. Porque ele funciona integral. Ele é integral aquilo ali. Ele é um sistema. Um sistema nada mais é que um conjunto de elementos que trabalham em sinergia, em conjunto, para gerar uma solução final. Se você elimina algum elemento ali, ele não funciona mais, ele para de funcionar. Não funciona, não funciona. Quando o cara fala assim, um hacker criou um crack, mentira. O crack tem que ser criado no projeto do... Quem cria o crack é a própria empresa do jogo. Você vê jogos aí como Call of Duty, Modern Warfare, Remake. Não tem pirata porque a empresa não quer gerar o pirata. Não quer gerar o pirata, se ela não quiser gerar o pirata, ou então espera. Tem empresa que espera 6 meses, 3 meses e não gera o pirata. Tá entendendo? Tem gente que fala assim também, mas as pessoas esperam a empresa lançar o Blu-ray ou o DVD do filme para poder transformar em DivX, arquivo de 700 megas, um Blu-ray MP4, MKV, não importa, de 2 gigas. Mentira. Você não consegue pegar um produto de um Blu-ray de 25, 50 gigas, o que for, 2 horas, que já tá ali de um jeito. Entenda, o arquivo MP4 é o melhor que tem. Por isso que chamam do MP3 do vídeo. O MKV é bonzinho, mas ele é bem inferior e tem muitos problemas. Mas só estão gerando ele de lá pra cá. Mesmo assim é um produto melhor que o próprio Blu-ray. O Blu-ray, quando você está fazendo um filme, filmando, você gera pedaços de vídeo em MP4. E aí você faz as edições, as colagens e forma o vídeo em MP4. O vídeo final é MP4. 2 GB, 3 GB, 4 GB, depende do filme. Normalmente é 1 GB por hora, né? Para Full HD. E quando você transforma esse arquivo em um Blu-ray de 50 GB, de 30 GB, você perde qualidade ali. Ele é transformado em um produto diferente. Então você perde muita informação ali. Ele tem um menu, ele tem um software de controle, de administração, para o fã gostar daquilo ali também. Você gerenciar, não ficar botando arquivo que é mais difícil, no menu você enxerga melhor. É um serviço, uma solução. Quanto mais prático, mais fácil, mais caro. Por isso que videogame é mais caro. Porque ele é mais simples, é mais fácil. Você coloca um disco ali, aperta um download e pronto. E quanto mais simples, mais fácil, mais caro, normalmente é mais caro. E como você perde muita informação transformando um Blu-ray, pegando um arquivo de 2 GB para transformar um arquivo de 25 GB, você não consegue pegar o Blu-ray, diminuir ele e manter a qualidade Full HD e voltar para 2, 3 GB não. Quando você pega um vídeo na internet, 2 GB Full HD com a qualidade brutal, você bota o seu televisor de 40, 60, 80 polegadas e tá top ali. Aquilo é um produto da própria empresa que filmou aquilo ali. Mas ela só libera 3 meses depois de levantar o dinheiro dela. Porque existe um cálculo que você só consegue ganhar o dinheiro com aquele filme nos 3 primeiros meses. É um cálculo deles lá, existem cálculos para o mercado em geral.
E aí eles botam aquele vídeo na internet, né, no stream, chama de stream, na loja, ou então na locadora, né? Porque se sua conta expirar, você não perde o filme. Então você vai no cinema, e esse período de cinema, internet e o disco, na maioria dos filmes, 90% dos filmes, ou mais, se eu não me engano, 95% dos filmes, 90% da arrecadação do dinheiro vem dos 3 primeiros meses. Então a empresa só libera o filme 3 meses depois, que o consumo caiu muito, né? Deixa de chamar atenção, deixa de chamar público para poder se inscrever no site. Então você perde muito ali. Você começa a perder quando atinge 3 meses. Então eles liberam o filme porque sabe que a maioria das pessoas não tem dinheiro, e é uma propaganda, um alavanque, né? Não sei como chama, uma alavanca para pessoas consumirem o pagado, o que você compra. Comprar o DVD, comprar o CD, comprar uma conta, um site de locação de filme, de assistir filme. Então serve como uma propaganda ali também. Ok? Pronto. Da mesma forma, quando a pessoa fala de mudar o Windows, isso não existe, ok? Por 2 motivos. Primeiro que não é possível, ninguém tem acesso ao projeto. Segundo, se a pessoa interferir no núcleo, o sistema operacional é o núcleo. Chamemos de Shell, que é o kernel do Linux no Windows, né? O Windows usa kernel desde Windows Vista. Desde antes, né? Foi usado, ele desenvolveu durante 6 anos, se eu não me engano, e lançou, ou 4 anos, 5 anos, e aí lançou o Vista, e aí foi lançado. Esse Windows, se você mexer no núcleo, no kernel, no shell, ele para de funcionar, não funciona mais. Primeiro que o Windows que está no HD não é o Windows que você está usando quando liga a máquina. Ali é um produto de uma compilação que, quando você chama para dentro do processador, que você usa dentro do processador, você não usa dentro do HD ou do SSD ou do pendrive. Você pega um arquivo inútil que está no HD, você não consegue usar aquele arquivo, e ele joga para dentro do processador as informações, ele gera uma outra, chamemos assim, uma outra compilação, e ele gera um produto para dentro do processador. O processador é enorme. O processador tem teras e teras e teras e absurda de memória lá. E cresce. Só que quando você pega um Windows, vamos dizer que seu Windows está ocupando 50 GB. Quando você pega esses 50 GB e joga para dentro do processador, ele ocupa teras e teras e teras. Beleza? Ele expande, digamos assim, ele expande, né? Ele pega aquele arquivo bruto e transforma em um utilizável. Não é descompactar porque não está compactado. Tô tendo um problema aqui, que merda, viu? Só um momento. Sim, vamos lá. Deixa eu tentar lembrar aqui. Sim, o Windows. O que acontece? O que seria esse kernel, esse Windows limpo? O Windows limpo não é os programas que você vê no menu iniciar. Não é Word, não é PDF, não é calculadora. Não é nada disso aí. Isso aí não é o Windows. Isso aí não é o sistema operacional. O sistema operacional fica muito simples, mas talvez seja melhor. É como se fosse uma casa, uma empresa pronta lá. Tá a estrutura, tá o teto, tá o chão, fundação, piso, vidro, janela, eletricidade, água, tomada, tudo ali é o sistema operacional. Quando você fala assim, o Word é o Windows, é como se fosse uma mesa na sala. Você tira e bota e usa o que você quiser. Você pode botar um LibreOffice e acabou. Não é o sistema. Tudo isso que você vê ali que você pode aplicar, clicar e usar, não é o Windows. Não é o Windows. Beleza?
Não é o Windows aquilo ali. O Windows você não vê. O máximo que você consegue ver é o menu iniciar para você acessar os softwares. O relógio não é o Windows. É uma aplicação dessa que chama de aplicação, um software extra. Que está usando um software de relógio dentro do sistema operacional. O sistema operacional dá suporte a você botar relógio. Mas o relógio não é o sistema operacional. Beleza? Pronto. Quando uma pessoa fala assim, eu uso o Windows, uso o computador há 30 anos e tal, e você querendo ajudar alguém, a pessoa interfere para poder lhe desfazer e a outra pessoa não tem o benefício. É o ódio que a pessoa tem, né? A inveja e o ódio. Por tudo e por todos. Até por si. Não tem limite o ódio e a maldade. Então, como é que funciona? Se você usa o computador há 5 anos e você faz upgrade de Windows e você pensa que para melhorar sua situação é fazer upgrade de hardware, botar processador mais caro, placa gráfica e memória, e não entendeu que não é assim que resolve, você está aprendendo no lugar errado. Aprendendo no lugar errado. A própria Microsoft já gerou soluções para diminuir essa carga. A gente chama de Windows Lite ou Windows Gamer ou Windows Tiny, eu não sei como é que pronuncia. Tem gente que não usa pensando que ele está modificado. Ele não está modificado. Nem a Microsoft modifica porque para de funcionar. O kernel está lá funcionando. É porque quando você carrega o Windows, tudo que você usará ou não, e você não usará 99% do que carrega no menu iniciar ali que você está vendo, ali, aquelas coisas todas ali e outras coisas que você não está vendo. Quando carrega para o processador, aqueles teras e teras e teras de memória que tem ali nos registradores são ocupados, expande e ocupa aquele espaço. Então você tem computadores excelentes de 15 anos para cá que você não consegue rodar bem o Windows 11. Você não consegue rodar. Não tem computador que rode bem. O cara compra o cara pensa que entende, pô. Ah, porque eu boto pra fuder que eu comprei um computador de 100 mil dólares, agora tá rodando bem, eu que entendo. Porra. Entender é comprar tudo do mais caro aí, tá rodando lá e mesmo assim tá. E meu computador, que deve ser inferior ao dele, tá bem melhor que a porcaria dele lá. Vocês estão aprendendo com a pessoa errada, com as pessoas erradas, que estão ganhando às custas de gente como vocês. E com certeza não estão usando dinheiro para coisa boa. Com certeza não é para comprar um DVDzinho com a coleção da Barbie, ou seja lá o que for, para os filhos dele, para a filha dela. Com certeza não é para coisa boa. A gente está vendo as coisas aí que acontecem. Só não vê quem não quer. O Windows Lite é um produto da Microsoft. Ela só remove esses softwares que 99% dos casos são carregados para dentro do processador, mas não são utilizados. Aí ele some do menu ali, mas o Windows está lá, ele não muda o Windows. A Microsoft também criou um programa que só ela pode criar, que você edita coisas superficiais do Windows. Não é o Windows que você edita. Você edita acima do Windows, ninguém mexe no Windows. Linux também. Então, você edita ali, você pega um Windows completo, né, um Windows cheio, full. Lançou agora, 2026, janeiro, Windows 11. Aí você bota ele lá e você vai tirando o que você quer tirar ou desabilitar. Você remove ali, mas nada a Microsoft nesses programas, que só ela pode produzir um software desse, ela não libera o acesso ao sistema operacional. Até porque seria o kernel, né? Seria o kernel, praticamente é o kernel e mais umas besteirinhas. Ela só libera você trabalhar, né? Você trampar em cima das coisas que normalmente ninguém usa. E nem todo mundo consegue fazer essa edição, porque nem todo mundo sabe o que não usa. Então a Microsoft criou esse mecanismo. Eu uso esse mecanismo do Windows Lite, se eu não me engano, desde o Windows XP. Ele transforma o Windows para lhe dar só o que você usa, na maioria dos casos. Rede, áudio, imagem, o software completo, né? Segurança, tudo em geral. Para quando você instalar qualquer coisa, está funcionando. Tanto é que se ele removesse alguma coisa do básico do sistema operacional, áudio, imagem, rede, o que for, você instalaria um VLC, um programa de imagem e vídeo, e não rodaria.
né? Para você ter noção, a própria Microsoft libera versões do Windows Lite que já sem a loja, para você ver que a loja não faz parte do Windows. É um programa que vem agregado, é um programa à parte, que você pode precisar ou não. E aí você instala ou não a parte aquilo ali. Então o Windows, não existe o Windows modificado. O Windows Lite é um Windows leve criado pela própria Microsoft para dar o desempenho que deveria existir. Que deveria existir, sempre existir aquilo ali. Mas no mercado que a gente está, chamar a atenção é causar alguma mudança, mesmo que seja prejudicial. O carro muitas vezes passa anos sendo igualzinho, só trocando farol, todo mundo conhece isso aí. Às vezes muda a modelagem do motor, mas não deixa de ser motor a combustão do mesmo jeito ali, com modificação praticamente nenhuma, ou nenhuma. No caso da Microsoft, ela só tem duas opções: mudar a aparência para enganar os otários, que o cara tem que ser otário para pensar que tá vendo o Windows, que é uma barra com relógio, um menu iniciar, e pensa que a merda dessa está ocupando 100 GB, que deve ser isso hoje em dia o Windows 11 atualizado, e tá querendo dizer que sabe e querendo me corrigir, e outras pessoas que sabem mesmo, que são poucas. Beleza? Muito complicado isso aí. Então, então o que acontece? O Windows só pode ser modificado pela aparência, né? Você modificar as coisas de lugar, como ela faz muito, né? Espera alguns meses, ela tira de um lugar, bota em outro para fingir que trabalhou. A galera só vê a interface modificada, pensa que mudou muito. Que você vê a pessoa snob que não sabe nada falando que entende de computação, se gabando de ser inteligente, porque sabe o painel de controle tá, não sei o que tá, não sabe nada, né? E eu sei usar. Aí quando ele vê você usando, aí você não sabe de onde tá outra coisa, ele já quer humilhar, desfazer de você, que você não sabe e tal. São pessoas que odeiam a tudo e a todos, né? Então, é outra coisa que a Microsoft pode mudar, é agregar informação, botar softwares ou tirar, mas ela teria que substituir. Então, nesse processo dela estar botando cada vez mais softwares que você não usa, aumentando o volume, modificando a interface para poder também aparentar ter mais recurso, ela chegou ao ponto de estar sobrecarregada. Então ela lança o Windows Lite, o Windows Gamer, o Windows Team. Se eu não me engano, no site da Microsoft tem uma página que você baixa diretamente o Windows Lite. Eu não sei, não lembro. Faz muito tempo que eu vi isso. Eu não lembro se eu baixei. Então, mas tem as versões na internet que você baixa. O Windows Lite, o Windows XP. Eu não lembro se tem o 98, o ME, o Millennium, o 95, eu não lembro. Mas tem XP, Vista, 7, 8, o 9 que é o 8.1, o 10 que é o 10 e o 11. E terá o 12 também. Parece que o 12 será lançado no final nesse ano aí. E terá a versão Lite. Mas lembre, é um produto comercial para ganhar dinheiro. Então, normalmente a versão Lite ou qualquer outra versão não é lançada junta. É canibalismo, pô. Quando lança a Intel, a AMD lança um processador, ela lança um ou outro. Ela não lança todos para não deixar de vender. Ela lança alguns, lança 1, 2, 3, vende, lança os outros, placa gráfica também. O Windows é a mesma coisa. Ela não pode lançar várias coisas e se lascar. Embora a ISO venha com várias versões, né? Não sei como estão as versões, as ISOs hoje em dia. Eu já tive ISOs com 24 versões de Windows, 32 bits, 64 bits, já tive várias. Então, basicamente, esqueça isso, não se modifica o Windows. Não se modifica sistema operacional, não se modifica jogo, não se modifica filme. Você pode editar, mas gera um produto diferente. Se você cortou, foi modificado, certo? Agora, mexer no núcleo, observe, por que você não modifica um filme? Se você pegar o filme e transformar em bit, em software visível, você mexer qualquer coisa ali, o filme para de funcionar.
Uma edição do vídeo é uma coisa que já foi feita para o filme ser feito. Você apenas cortou e colou e gerou um filme novo, um vídeo novo. Também que se você mexer no núcleo dele, ele para de funcionar. Então, eu recomendo parar de gastar dinheiro, parar de encostar o computador, ficar com raiva de computador, tá comprando peça, nunca resolver, entendeu? Deixa ficar com tudo pesado, o jogo pesado, ocupando a memória, dando dor de cabeça, atualização o tempo todo, transtornando, o computador fica a noite inteira atualizando, não resolve. Use o Windows Lite, brother. Use o Windows Lite 7, 10, o que for. Lembrando, o 7 não pega mais. Existe o Windows 7 Lite 2025 novo, atualizado. Mas a Microsoft já cortou vários softwares que não rodam nele. Steam, por exemplo. Então depende do uso da pessoa. Tem gente que não sai do XP, tem gente que não sai dos Vista, tem gente que não sai do Windows 7. E nunca sairá porque não tem nada que ele precise botar lá que não rode nele. Entendeu? Espero ter ajudado.